Miguel Gonçalves, bom dia. Bom dia, bem-vindo. Sandra. Falamos de mistérios, de resto do espaço, o universo, contém ainda muitos mistérios por desvendar, mas até começo por perguntar se são dos mais apetecíveis para os investigadores, os buracos negros. São. Hoje não vamos estar com os pés bem assentos na Terra. Hoje, pelo menos, os pés e a mente vão estar muito longe, vamos ter ao espaço muito profundo. E vamos começar com buracos negros. Foi a semana em que o ALMA, e é uma notícia com o ALMA é uma grande rede de radiotelescópios que existe no deserto do Atacama, no Chile. É um consórcio internacional que decidiu montar a maior rede de radiotelescópios e que nos trouxe novidades sobre buracos negros. Um dos objetivos do ALMA é precisamente estudar os buracos negros que se pensa que existem na grande maioria das galáxias, no centro das galáxias, no núcleo das galáxias, e estudar o que andam a fazer estes buracos negros dá-nos uma ideia muito interessante sobre a atividade no centro das galáxias. E, portanto, a notícia desta semana é que foram observados dois buracos negros, um relativamente próximo e outro muito distante, e que nos dão informações diferentes sobre aquilo que andam a fazer e as suas redondezas. O primeiro buraco negro está aqui perto, 30 milhões de anos-luz. E é um buraco negro ativo, não tão agitado como o outro que nós vamos dar a conhecer a seguir. E a verdade é que pensa-se que num passado muito, muito distante, os buracos negros das galáxias eram entidades muitíssimo agitadas. Eram rebeldes, se calhar era a infância rebelde que tinham precisamente estes buracos negros. À medida que vai passando o tempo, estes buracos negros vão diminuindo a sua atividade. E, portanto, este buraco negro a 30 milhões de anos-luz descobriu-se que estava a emitir um jato. Os astrónomos dizem que, enfim, é um jato de matéria, no fundo está a mostrar-nos que ele comeu há relativamente pouco tempo matéria e este jato é, de certa forma, uma manifestação da digestão dessa comida, entre aspas, dessa matéria que comeu. Este jato, imagina só, é um jato que foi descoberto e é um jato que tem cerca de 150 anos-luz de comprimento. Os astrónomos dizem, curiosamente, que é um jato muitíssimo pequeno para um buraco negro. 150 anos-luz é um jato com cerca de 35 vezes a distância da Terra à estrela mais próxima, a estrela, depois do Sol, obviamente, a estrela mais próxima. Portanto, é um jato de enormes dimensões. E este jato permitiu também tentar compreender o que é que se passa no centro desta galáxia em particular. É que é um jato que, aparentemente, está a varrer as suas proximidades, está a varrer tudo o que é matéria, tudo o que é poeira à sua volta. Isso é particularmente dramático para o nascimento das estrelas, porque sem matéria para começar a juntar-se, nós não temos estrelas. E, portanto, quanto menos matéria estiver ali, dito de outra maneira, quanto mais eficiente for este jato a varrer essa matéria, então podemos ter uma certeza que naquela galáxia em particular vamos ter uma formação de estrelas muitíssimo baixa no seu centro. A outra notícia é de um outro buraco negro muitíssimo mais distante, a cerca de 11 mil milhões de anos-luz. E nessa altura, portanto, quanto mais olhamos para mais longe no universo, estamos a olhar para uma idade ainda mais recente, mais nova do universo. O universo tinha cerca de 20% de idade daquilo que nós conhecemos hoje. E então este buraco negro, que é muito mais ativo, muito maior, muito mais intenso, os astrónomos conseguiram detectá-lo a ter soluços. Imagina tu. Estes jatos também que foram detectados neste buraco negro diz-nos que há alturas da vida do buraco negro em que ele engole de uma assentada uma enorme quantidade de matéria. E, por incrível que pareça, tem soluços. Tem jatos de matéria que saem com uma enorme intensidade e que também conseguem afetar de uma maneira muito específica todo o seu meio envolvente. Portanto, quando os astrónomos estudam estes buracos negros, estão no fundo a estudar o que são o interior, as zonas mais centrais das galáxias. E estes jatos que emanam dos buracos negros são fundamentais para perceber, então, se vamos ter estrelas ali a crescer, a formarem-se ou não. Portanto, é uma das matérias científicas de grande interesse neste momento e que o ALMA, esta rede de radiotelescópios, vai tornar-se um dos instrumentos mais importantes para estudar este tópico em particular da astronomia.
Miguel, explica-nos agora como é possível uma galáxia refletir a luz ou dobrar a luz e ser fator de medição no universo. Vamos falar da grande optometria do universo. Ora, é algo que nós temos que recuar a Einstein e à sua teoria da relatividade e dizer logo que a gravidade é, no fundo, uma grande imperatriz. E perante uma grande imperatriz, todos se curvam. Dito de uma outra maneira, se nós tivermos um ponto de luz, um foco de luz muito longe no espaço, e se entre esse foco de luz, esse ponto de luz e os nossos olhos tivermos uma galáxia com muita massa, então a luz desse ponto distante curva-se perante a aproximação a essa galáxia. Porquê? Porque a extrema gravidade dessa galáxia, associada à sua grande massa, faz com que os raios de luz, como nós estamos a ver neste exemplo, neste momento, curvam-se à medida que vão passando por esta galáxia. Isto é um efeito conhecido desde... Nós conhecemos estas lentes gravitacionais, como assim se chama, desde 1979, e o mais interessante nestes efeitos é que quanto mais alinhado estiver esta galáxia que está no meio e o ponto de luz que está mais afastado, quanto mais alinhado estiverem, conseguimos ver uma espécie de uma roda, de um anel à volta da galáxia do centro, o chamado anel de Einstein, que é nada mais, nada menos que a imagem distante daquele ponto distante e que é amplificado e que, consoante o alinhamento, consegue nos dar 2, 3, 4 imagens, exatamente como uma lente, daquele ponto mais distante. Nós podemos fazer essa experiência em casa, se pusermos uma vela e se colocarmos depois um copo de vinho transparente, nós conseguimos ver que, à medida que nós conseguimos alinhar a base do copo com a vela, nós vemos nas bordas do copo as imagens, precisamente, dessa vela. Portanto, quanto mais alinhado estiver, mais perfeito será esse anel que nós vemos, essa imagem da galáxia ou do ponto distante. E a notícia desta semana é que o Hubble encontrou a mais distante lente gravitacional registrada até hoje. A mais distante que nós conhecemos até hoje tinha 30 anos, era o recorde, e estava a cerca de 8 mil milhões de anos-luz. Esta, que foi detectada agora, está a cerca de 9,4 mil milhões de anos-luz. E só para teres uma ideia do alinhamento entre, portanto, aquele ponto distante e a galáxia que curva esta luz, deixa-me dar-te esta ideia, estão separados por cerca de 0,01 segundos de arco. Isto, se calhar, não diz nada a ti, mas vamos pôr as coisas deste termo. Isto é o mesmo que nós termos 2 pontinhos de luz que estão afastados 1 milímetro à distância de 20 quilómetros. Portanto, isto dá uma imagem também, literalmente uma imagem do poder tecnológico que nós temos hoje em dia. E, portanto, estas lentes gravitacionais não são apenas um fenómeno óptico muito interessante, permitem também compreender muito melhor, dar-nos uma leitura direta, digamos assim, da massa da galáxia, que faz esta curvatura da luz distante, e permite também tentar explicar um bocadinho melhor, ou tentar medir, quantificar a famosa e misteriosa matéria negra do universo. Portanto, estas lentes gravitacionais são telescópios naturais, digamos assim, de pontos de luz muitíssimo distantes e permite-nos também descobrir, compreender melhor o universo um bocadinho mais próximo, a matéria negra e a massa, precisamente, desta lente que está associada a este fenómeno. Miguel, temos já pouco tempo de conversa. Que sugestão nos traz hoje? O Universo Sereno. Martin Ross foi cientista planetário, estudava os planetas e fez isso durante 16 anos, até que em 2007 encontrou uma nova paixão, fazer documentários. E então, quando em 2008 estava a passear num supermercado e viu um DVD com imagens e músicas deslumbrantes da Irlanda, criado para, no fundo, um relaxamento, ele lembrou, fez-se luz, no fundo fez-se cosmos na cabeça dele. Por que não fazer isto também com imagens do universo? E então chamou o seu amigo músico William Zittler, que é curiosamente um dos 6 músicos que em todo o mundo toca um instrumento notável chamado a harmónica de vidro, um instrumento criado por Benjamin Franklin, e então, durante 3 anos, criou este magnífico documentário que junta imagens de acesso livre do universo, numa viagem que começa com imagens da Terra e que vai percorrendo os planetas e vai se afastando cada vez mais de nós. E que pode ser visto também, ou parte dele, no site sereneuniverse.com. Ele criou um DVD que está à venda na Amazon e tem sido um verdadeiro sucesso. É a minha sugestão da semana. Miguel, obrigada. Voltamos a encontrar no próximo fim de semana. Obrigado, Sandra.